Bom dia, Deus abençoe a todos nesse domingo. Nós teremos hoje uma aula um pouco mais curta, com a intenção de, durante a semana, a gente estar vendo vários textos mais curtos, para revisarmos aquilo que vimos nesse domingo, para facilitar que a gente coloque em prática aquilo que estaremos aprendendo. Pois essa é a função de aprendermos a palavra de Deus, como diz a carta de Tiago, para que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Que Deus abençoe a todos, boa aula. Segue aí uma pequena introdução, depois nós vamos para o nosso vídeo aula. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? I know I'm more than an athlete. Or a brain? An outcast? Or a rebel? But that's not the reality of high school. I'm supposed to be discovering myself. Finding myself. But somehow, I've been given a label. It feels like everyone is watching, expecting. Waiting for me to fail. I feel so desperate. Alone. Invisible. Misunderstood. Fake. All I've ever wanted was to be accepted. But now, I regret some of the things I've done. And I'm tired. I'm tired of trying to be who everyone wants me to be. God, I know it shouldn't matter what others think. But it's hard not to. I know you want me to be real. To be who you made me to be. But it's easier to be that way at church than it is at school. Lord, help me to surrender to you. Give me courage. Give me strength. Because I can't do it on my own. Help me understand that what really matters is what you see. And who you designed me to be. Help me To be that. Me. Bom, agora nós teremos uma leitura. Você pode acompanhar conosco na carta de Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Depois teremos uma breve meditação naquilo baseado no texto que foi lido. Que Deus abençoe a todos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. O que você pensa ser mais importante? Falar para as pessoas sobre o Evangelho ou viver uma vida piedosa no meio delas? Meu amigo Roberto estava trabalhando em uma companhia de engenharia por 5 anos. Na sua festa de despedida, um dos seus colegas se levantou e disse: Roberto, todos nós concordamos que você é a pessoa mais agradável com quem já trabalhamos. Você é cheio de integridade e paciência. Então lhe disse algo que fez Roberto, como cristão, sentir que havia perdido uma oportunidade de 5 anos. O colega disse: nós estávamos tentando descobrir o que é que faz você ser tão especial. Nós decidimos que você deve ser budista. Conheci outro rapaz que trabalhou em uma companhia de viagens. Ele dizia mesmo aos seus colegas de trabalho que era cristão. Mas todos sabiam que, assim como todo mundo na firma, ele trapaceava nos gastos. Então, o que você acha que é mais importante? Contar do Evangelho para as pessoas ou viver uma vida piedosa no meio delas? Paulo diz que devemos brilhar como estrelas no universo. E nós fazemos isso, de acordo com Paulo, preservando a palavra da vida. Em outras palavras, falando do Evangelho a outras pessoas, falando de Jesus Cristo a elas. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Brilhando como estrelas tem a ver com falar do Evangelho. Mas não é só isso. Tem a ver também com viver o Evangelho. As estrelas se destacam da escuridão que está ao redor. E é desta forma que os cristãos devem ser, destacando-se do mundo em que vivem. O Evangelho deveria brilhar de todas as partes da nossa vida, não só daquilo que falamos. E é isso que Paulo diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Os cristãos filipenses não poderiam se destacar do mundo ao redor se estivessem murmurando e contendendo igual a outras pessoas. E as coisas não mudaram muito de lá para cá. Nós gostamos muito de murmurar e contender, especialmente nós, os britânicos. As melhores operadoras de turismo britânicas fizeram recentemente uma pesquisa para ver se as pessoas estavam se divertindo nas suas férias. Uma pessoa, na verdade, escreveu: ninguém nunca nos disse que haveria peixes no mar. As crianças ficaram chocadas. Outra pessoa reclamou que não havia ar-condicionado do lado de fora. E outra pessoa reclamou: a nossa viagem durou 9 horas da Jamaica para a Inglaterra. Para os americanos, foram só 3 horas. Nós amamos murmurar e choramingar e fazer tempestade em copo d'água. E como os israelitas no deserto, além de reclamar um do outro, podemos facilmente começar a murmurar contra os nossos líderes e também contra Deus. Mas como cristãos, não devemos ser assim, diz Paulo. Se somos assim, não brilhamos como estrelas. Estamos desaparecendo como buracos negros. E nossos amigos, nossa família e nossos colegas de trabalho não precisarão de um telescópio para ver que Jesus não parece estar fazendo diferença na nossa vida. Mas se brilharmos como estrelas, se nos destacarmos na forma correta, então o Evangelho brilha também. Eis aqui a equação que está por trás de tudo isso, diz Paulo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você viu as duas coisas juntas? No versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, é você que trabalha. No versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, é Deus que trabalha. Agora, isso não é um erro de cálculo. Paulo quis dizer exatamente o que ele escreveu. Quando você olha para as coisas à sua frente, da sua perspectiva, você é aquele que está tomando as decisões, lutando contra o pecado, vivendo para Cristo, olhando pelo interesse dos outros, lutando pelo Evangelho. Mas em todo o tempo que você está fazendo isso, na verdade é Deus que está agindo em você e por meio de você, para fazer tudo acontecer. E muitas vezes é somente quando você olha para trás que consegue ver com clareza. Era Deus agindo em mim para mudar a minha vontade e me dar o desejo de agir de acordo com o bom propósito dele. Isso não é algo insignificante. O fato de o próprio Deus estar, na verdade, agindo em você como um cristão deveria motivá-lo a desenvolver a sua salvação com o que Paulo chama de temor e tremor.
Há algo de admiração profunda e reverência que deveríamos sentir diante de Deus, que deveria nos fazer levar a obediência a Deus muito a sério. Agora, quando ouvimos Paulo dizer, desenvolvei a vossa salvação, é muito importante que não ouçamos dizer, trabalhe pela sua salvação. Isso faz toda a diferença. Porque não podemos trabalhar pela nossa salvação. Cristo já fez isso. A nossa salvação não depende de forma alguma do nosso trabalho. Ela depende completamente da obra de Jesus concluída na cruz. A vida das pessoas está destruída, em alguns casos eternamente, quando elas entendem mal esse ponto. Então, permita-me dizer isso de novo. Você não pode trabalhar pela sua salvação. Jesus já fez isso. Contudo, uma vez que somos salvos, a nossa salvação se desenvolverá em formas variadas. Ela se tornará visível em todas as áreas da nossa vida e se desenvolverá nos nossos relacionamentos, no nosso local de trabalho, na forma como falamos, como gastamos o nosso dinheiro e o nosso tempo. E é isso que Paulo quis dizer com desenvolvei a vossa salvação. Enquanto você obedece a Cristo, a sua salvação se desenvolve por si própria e se torna visível em sua vida. E note o que Paulo disse: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. É tão fácil começarmos a viver vida dupla. Instintivamente, comportamos-nos muito bem quando estamos na igreja ou com amigos cristãos. Mas como fica na ausência deles? Como somos no quesito obediência a Cristo durante a semana, quando estamos longe da igreja? A forma como vivemos mostra para o mundo se Jesus realmente é importante para nós. Como vivemos mostra se o evangelho que guardamos realmente fez diferença em nós. Paulo termina essa parte da carta dando-nos 2 exemplos claros de pessoas que estavam desenvolvendo a salvação e brilhando como estrelas: Timóteo e Epafrodito. Ambos se importavam profundamente com o bem-estar de outras pessoas, mesmo à custa do bem-estar próprio. E ambos trabalharam duro no Evangelho, sem murmurações nem contendas. Paulo descreve Timóteo como servindo com ele na obra do Evangelho, e Epafrodito como seu cooperador e companheiro de lutas. De fato, Epafrodito tinha feito uma viagem de centenas de quilômetros por muitas semanas para que pudesse ajudar Paulo nas suas necessidades. Parece que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Mas apesar disso, ele queria fazer a viagem de volta para Filipos, com a carta de Paulo. Se Epafrodito não tivesse desenvolvido a sua salvação dessa maneira, nossa Bíblia teria um livro a menos. Então, quando as pessoas olham para nós durante a semana, o que elas veem? Elas veem pessoas ávidas em falar do Evangelho a outras e vivendo transparentemente vida piedosa entre elas? Elas veem pessoas como Timóteo, pessoas como Epafrodito, de quem lemos até hoje, 2000 anos depois, que brilham como estrelas no universo? Então, meus irmãos, é isso. Nós possamos realmente deixar a nossa luz brilhar, né? Como luzeiros nesse mundo, a nossa luz, que não é própria, mas é a luz de Cristo que vem e passa por nós e deve brilhar na vida de outras pessoas, que nós possamos deixar então essa luz brilhar com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver e também com os nossos lábios, ao proclamar o amor de Deus, a graça de Deus, aquilo que o Senhor Jesus tem feito por nós. Que a gente possa então, durante essa semana, estar refletindo nessas palavras, que você possa estar lendo novamente esse texto de Filipenses e analisando aquilo que nós temos vivido e praticado ou não, se temos sido semelhantes a Jesus, tendo as mesmas atitudes de Jesus, que veio como servo, que veio para servir, que veio para dar a sua vida, entregar a sua vida. E o de mais precioso que nós temos é a nossa vida. Deus não quer que nós morramos, Deus quer que nós entreguemos a nossa vida em favor das outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Que você possa ter aí um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que durante a semana também eu vou estar colocando então mais 1 ou 2 trechos para nós lermos e meditarmos naquilo que vimos hoje, para consolidar aquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus. Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana a todos. Amém. Sí, Señor. Definitivamente no existe nada que pueda apartarme de tu amor. No importa lo que se me pueda presentar de frente o lo que me puedan ofrecer. Yo valorizo demasiado
pero cuesta encontrar la fe. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio, no te cambio, no te cambio. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio, no te cambio, no te cambio. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Ahora yo no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo.
la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar, caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible